Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Opa, agora foi. E aí, nossa, depois de uma quinta-feira, aliás, hoje é quinta, né? Depois de uma quarta-feira, onde teve tempos bem difíceis, né? Chuva, ventania. Hoje já é uma quinta-feira melhor, né? De manhã, quando eu estava me deslocando para o trabalho, eu comentava com a minha esposa. Sempre depois de uma tormenta, de um dia difícil, de um período complicado da vida, a gente recebe uma nova oportunidade, né? Um dia de céu aberto, bonito, uma nova página em branco no livro da vida para a gente escrever uma nova história. Então, às vezes, no momento mais difícil, a gente só precisa de um apoio, de um auxílio para segurar ali um pouco a onda, né? Que passando aquela tormenta, dias melhores virão. Bom, hoje nós vamos falar sobre tentações, evitando a tentação, que está no livro Palavras de Vida Eterna. E por falar em tentação, alguém aqui tem alguma tentação assim? Algo que quando pensa ou quando vê, fica tentado? O pessoal já falou, A gente está chegando no Natal, né? Será que a gente fica muito tentado na época de Natal? A gente fica tentado a gastar dinheiro, né? Se fosse para eu comprar presente para minha família inteira, eu estava falido, porque são muitas pessoas. Então a gente inventou lá um amigo secreto. Então pelo menos eu tiro do presente para uma pessoa só. Já resolvo esse problema. A outra tentação grande é a comida, né? Que já começa a reunião da família. Mas quem leva o quê? Gente, é tanta comida, eu falo, não vai dar para comer, né? Mas a gente já guarda para o ano novo também, então já aproveita a alimentação. Então são várias tentações que nós temos, não só nessa época, mas no dia a dia. E a palavra tentação, quando a gente tenta fazer uma associação mais ecumênica, a tentação a gente costuma vincular qual palavra? Ao pecado. Então, muitas vezes tentação está vinculada ao pecar. Quem aqui é pecador, para eu ver? Temos 3 pecadores apenas essa noite. Os outros ficaram um pouco tímidos, a gente entende. Mas o pecar, se a gente for pensar bem, eles fizeram até uma distribuição colocando 7 pecados capitais. Já viram esses 7 pecados capitais? Porque, inegavelmente, a gente vai passar por algum deles em algum momento, né? Então, o pecado ou a tentação é da natureza humana. Tanto que se eu for lá na igreja e falar, padre, eu pequei, ele vai falar, meu filho, reza 10 Ave Maria, 50 Pai Nosso, vai depender do tamanho do pecado, né? Mas porque ele sabe que a gente vai pecar, então tem alguns mecanismos para a gente se conscientizar. Mas invariavelmente a gente vai cair em algum desses pecados, né? Como a luxúria, a soberba, a ira. Tem alguém que fica bravo aí? Ontem eu fiquei 3 horas preso no carro no trânsito. Fica um pouco bravo, né? Inveja, avareza. Alguém fica preguiçoso aqui domingo? E a gula, né? Todos nós em algum momento vamos passar por essa situação. Mas o que é aceitável ou não nos nossos pecados e nas nossas tentações? Jesus vai falar lá no livro de Marcos, no capítulo 14, versículo 18: vigiai e orai para não entrardes em tentação. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. O que eu gosto muito, e para mim foi um ponto crucial na minha vinda para o Espiritismo, é a profundidade que se dá nos estudos evangélicos. Então, Emmanuel, ele pega uma simples frase como essa e ele vai aprofundar. É o que a gente vai procurar fazer na noite de hoje.
vigiai e orai para não entrardes em tentação. Era a véspera de Natal. Jesus sabia de todas as provas que ele iria passar, as dificuldades que ele estava prestes a enfrentar, mas não é porque é Jesus que ele não sentia um abatimento em seu espírito. Ele sabia que as provas seriam grandes, tanto que em um dado momento ele fala: Senhor, se for possível, que passe esse cálice de mim. Ele sabia da dificuldade. Ele vai até um monte, leva 3 dos seus apóstolos e pede para que eles fiquem em vigília, que eles fiquem em oração, enquanto ele vai ali ter um momento com Deus. Quando ele volta, os apóstolos estão dormindo, porque eles estavam muito cansados. E mesmo assim Jesus fica um pouco triste, fala: poxa, mas nem por uma hora, né? Vocês conseguiram manter a vigília. Se nós somos cristãos, nós precisamos entender que ser cristão é passar por dificuldades. Então tem momentos em que nós vamos precisar de auxílio, que nós vamos precisar de ajuda. E Jesus, durante a sua estada aqui na Terra, os exemplos que ele dá são exemplos de uma vida muito simples. E às vezes a gente tem ilusão, né? Aceito Jesus, a minha vida está completamente mudada, eu não vou ficar mais doente, eu não vou ter mais necessidades financeiras, materiais, mas muito pelo contrário. Ser cristão e os exemplos de Jesus que ele nos trouxe é como superá-los. O texto vai falar que para evitar as tentações nós precisamos, deixa eu ver se vai, esquivar-se. Então vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa alcoólatra, tenho problema com álcool. Se eu sei que tem um bar ali, hoje quinta-feira, esse dia gostoso, e tem um bar ali onde os meus amigos frequentam, se eu passar ali na porta, agora depois da palestra, o pessoal tomando aquela cervejinha gelada, que eu nessa situação gosto, se eu passar ali não vai ser uma tentação grande? Os amigos: fulano, vem aqui, senta aqui com a gente, toma aqui, você vai ficar tentado. Então, para evitar as tentações, eu vou me esquivar, eu vou deixar de passar por aquele caminho. Então é uma estratégia para a gente evitar as nossas tentações. Procurar se distanciar. Então, se eu sei que aquele grupo não me faz muito bem, ou é um grupo alegre, mas eu tenho uma dificuldade que eles não têm, eu vou procurar me distanciar um pouco daquele grupo para que eu possa evitar as minhas tentações, as minhas dificuldades. E dessa forma eu vou me preservar, eu vou procurar me proteger. Eu tenho um tio que é alcoólatra e todo ano novo é um momento delicado assim para a família. Porque a gente gosta de pegar ali um espumante, estourar para comemorar, e é um momento que ele se reserva, ele sai ali da nossa presença, ele vai para um outro cômodo, ele espera ali acabar os fogos, espera a gente estourar o espumante, etc., e depois ele volta para se preservar, porque ele sabe que se ele tomar só um pouquinho pode estragar a recuperação dele. Então ele age com sabedoria nesse momento. Não é por isso que ele não ama a família, não é por isso que nós não o amamos, mas é o momento de se proteger. E o que é a tentação? A tentação, ele é um grande desejo que nós temos. Vou dar um outro exemplo. Vamos dizer que eu adoro doce. Aí, diga o nome de uma padaria boa aqui na região. Como que é? Ibérica. Tem aqueles doces maravilhosos. Saio aqui da palestra, dá aquela fominha, passo na Ibérica e tem aquele doce maravilhoso. E aí quando eu tenho uma tentação por doce, vamos dizer que eu sou diabético, eu vou sentir um desejo muito grande daquilo. Então essa é uma tentação. O outro exemplo, esse vai aqui, tentação, elas são impulsos. Então, você vai sentir uma sensação que vai te impulsionar em direção àquela tentação. Às vezes é meio que inconsciente, mas quando você vê, você já está pensando,
você já está se dirigindo para aquele lugar. Você sente uma atração, é como se fosse um imã que vai te atraindo para aquilo que é a tua dificuldade. E geralmente você vai receber estímulos para isso, sejam visuais, sejam, falando de comida, né, o cheiro da comida e etc. Tudo isso vai te estimular a ir para a tentação, que no geral são coisas que não são muito recomendadas para nós, são coisas que nos fazem muito mal. Falei do final do ano, né? Se a gente não tomar cuidado, para quem tem dificuldade com peso, eu, por exemplo, eu brigo com a balança há anos, né? Então, às vezes, só de sentir o cheiro eu já ganho 1 quilo ali, então tenho que... Então, se a gente não tomar muito cuidado, o que pode acontecer com a gente, né? Por exemplo, ó. Esse é um parente que passou o Natal com a gente o ano passado. Imagine você dia 26 indo amarrar o cardaço. Então, a gente que sofre com as tentações precisa estar em oração, né? Senão pode dar complicações. Fazendo uma releitura do texto, a gente pode interpretar da seguinte forma: vigiai, esteja atento, ore, se conecte para desviar, se afastar, escapar das tentações, dos fortes impulsos e desejos que lhe prejudicarão. Então, tudo isso que o Emmanuel vai falando no texto, ele dá uma encorpada na frase, né? Então, para quem tem um pouco de dificuldade de entender o que está escrito na Bíblia, aqui fica muito mais claro. Ó. Fique atento, mude a sua vibração, se afaste das tentações, dos impulsos e daqueles desejos que lhe fazem mal. Então, a gente precisa identificar de forma consciente o que está sendo um empecilho na nossa evolução, um empecilho no nosso processo de mudança. Estou acima do peso, fui fazer os exames, está tudo alterado, triglicéridos, ácido úrico, etc, etc. Estou no estado pré-diabético. Então, eu estou colocando, a minha vida está num momento delicado. Às vezes eu não estou sentindo o efeito agora, mas o médico vai falar, olha, se você não mudar, você pode ter algum problema. Então, eu vou precisar ter uma mudança de hábitos. Né? Eu começo uma dieta, de repente eu paro. Então, quais têm sido os pontos mais difíceis para eu conseguir mudar o meu padrão, os meus hábitos e ter uma vida mais saudável? Eu estou falando da parte de saúde física, mas também da saúde mental. Né? Às vezes eu estou num relacionamento abusivo, estou tentando sair daquela situação, estou conversando, estou fazendo terapia, mas eu não consigo sair. O que está sendo a maior dificuldade para eu conseguir mudar essa minha relação? Estou tendo uma relação difícil com os filhos ou com os pais, né? Estou tentando mudar. Quais têm sido os maiores empecilhos, né? As dificuldades para eu conseguir mudar essa minha relação? A origem das nossas tentações ficam aonde, vocês sabem? Será que é na Ibérica? Se fosse na Ibérica era mais fácil, né? A gente resolver. Mas a origem, ela fica nos nossos pensamentos e na nossa mente. Então, tudo que nós vamos fazer, tudo aquilo que a gente vai executar, vem primeiro do pensamento, não é verdade? Então, quem aqui é casado para eu ver? Levanta a mão. Então, quando você casou com esse príncipe encantado que você tem, primeiro você plasmou ali na sua mente, né? Aquele homem lindo, aquela mulher maravilhosa. Quem que está casado há mais de 10 anos para eu ver? Ó, muito bom. Quem está casado há 20? 20 anos de muita alegria, né? Muita luta. Paraíso, né? Eterno, que coisa boa. Foi 50 anos de casado? Olha que maravilha.
Quando eu desencarnar vai estar Jesus para receber vocês lá. Vocês são campeões. Então, a nossa relação nasceu ali do pensamento, da mente, né? Então, tudo que a gente vai fazer, vai criar, nasce primeiro dos nossos pensamentos. Vou dar um exemplo aqui pesado, o adultério. Então, o adultério ele começa a surgir da onde? Da nossa mente, né? Então, de repente, depois de 50 anos, né? As coisas já não são mais, né? Como eram antigamente. E a gente começa a ver, né, uma outra pessoa passando, né? Aquela grama mais verde do vizinho. Aí a gente fala... Aí começa aqui no pensamento. Muitas vezes a gente não vai praticar por falta de oportunidade. Mas o pensamento a gente já pecou. A gente já sentiu-se tentado, né? Tanto que Jesus fala, só de pensar o homem peca, falha. Outro exemplo, vingança. Às vezes a gente está com raiva da pessoa, né? E é interessante porque a gente fica preso naquela pessoa. E Jesus ele é muito sábio quando ele fala, olha, o Pedro chega até Jesus e Pedro ele era casado. Hoje é um pouco mais aqui para os casais. Como homem casado, Pedro tinha sogra. Quem aqui tem sogra, para saber? Não tem mais? E aí Pedro fala, Senhor, até quantas vezes eu preciso perdoar a minha sogra? Só que a igreja deu uma ajustada no texto, falou, meu próximo. 7 vezes? Pedro estava até feliz, já tinha perdoado 6, né? Aí Jesus fala, não, Pedro, 70 vezes 7. Aí Pedro fala, então, deixa assim. Porque quando a gente não perdoa, a gente fica preso à pessoa. Porque a gente fica pensando naquela pessoa 24 horas por dia. É uma paixão, né? Se eu encontrar aquela pessoa, ela vai ver só. Aquele dia eu não falei, mas ó, estou com um texto aqui. Quando chegar, eu vou me vingar daquela pessoa. É uma origem, né, de algo que a gente não realiza por falta de oportunidade. Nós tivemos agora no mês de setembro, né, Setembro Amarelo, falando de morte e suicídio. Então, muitos casos, né, 100% deles, que a pessoa pensa em tirar a sua própria vida, ela começa a trabalhar aquele plano na sua cabeça, na sua mente. E muitas vezes não vai realizar por falta de coragem, de oportunidade. Mas na cabeça dela, ela já tem até um roteiro ali pronto. Então, tudo nasce dos nossos pensamentos, da nossa mente. Os pensamentos impuros, eles viciam. Concorda comigo? Quando a gente tem uma linha de pensamento assim, muito repetitiva, aquilo é um vício para a gente. Então a gente vai dormir, a gente liga naquele pensamento e vai. Chega até a sonhar, vai trabalhar no outro dia aquele pensamento contínuo. Então é viciante. Para poder mudar esse padrão, vai precisar de um esforço da nossa parte. A conduta mental positiva saneia nosso ambiente e nos protege da sintonia com os pensamentos de baixo padrão vibratório. Então, se o padre fala assim, olha, reza 10 Ave Maria, 50 Pai Nosso, o que ele está querendo te falar? Você precisa mudar esse seu padrão. Você precisa se conectar à espiritualidade, a Deus, a Jesus, e mudar esse padrão. Então, a gente precisa mudar a nossa conduta mental. Um vício que também é muito comum é a pessoa se colocar num papel de vítima, o vitimismo, né? O negativismo. Então a pessoa está desempregada, ela vai para uma entrevista já derrotada. Eu vou lá, mas eu não tenho chance nenhuma, né? Então o padrão vibratório é muito baixo. Então precisa ter condutas mentais diferentes, se preparar para aquela entrevista, se preparar para aquele desafio, de forma que a pessoa que vai conduzir a entrevista enxergue nela as qualidades. E não apenas aquele momento difícil que a pessoa está passando. Então nós precisamos mudar a nossa conduta mental. E uma formulinha que eu acho bem legal de fazer isso, são 3 perguntas muito básicas. Então vou dar o exemplo aqui
do adultério. Então, duas pessoas casadas, né? Aí uma pessoa se interessa, né? Vamos dizer, um homem se interessa por uma mulher que é casada. Então, a primeira pergunta: eu quero aquela pessoa? Então, vamos fazer um exercício aqui, né? Estou convivendo no trabalho com uma outra mulher casada, me interesso, eu quero a pessoa? Qual que seria a resposta? Sim, eu quero. Me sinto atraído por aquela pessoa. Estou tentado a ficar com aquela pessoa. Muito bem. Segunda pergunta: eu posso ficar com aquela pessoa? Aí, de uma forma razoável, a gente vai começar a pensar: peraí, mas eu tenho minha família, a pessoa tem a família dela, essa junção vai ser um pouquinho complicada, como que eu vou administrar isso? Mas de alguma forma ainda falo: não, eu posso, eu quero, eu posso, tudo bem. Aí vem a terceira pergunta: eu devo ficar com aquela pessoa? Então, se a gente colocar a cabeça no lugar, juízo, como diz meu sogro, a gente vai perceber que não é a relação mais adequada a se ter, né? A gente vai evitar isso. Vou trazer por exemplo material. Qual que é o último iPhone que saiu aí? Alguém sabe? 17. Muito bem. Quanto custa um iPhone 17? Preço de uma casa. Alguém sabe em reais quanto que tá? Quanto? 9.500? 11.500 o Pro. Vou morrer com o iPhone 12. Não vou trocar nunca mais. 11.500. Então vamos dizer que eu ganho um salário mínimo. Eu quero o iPhone. Ganho um salário mínimo, custa o preço da minha casa. Eu posso ter o iPhone? Posso. Se eu parcelar em 5 reencarnações, talvez dê, né? Aí se eu pensar: poxa, vou parcelar esse iPhone, eu ganho o salário mínimo, a parcela mínima que o iPhone vai ficar é R$800 por mês. O meu aluguel é 600. Eu devo comprar o iPhone? Então essas 3 perguntas nos ajudam numa tomada de decisão, né? Então, você quer muito uma coisa, não vai de cara. Faz as 3 perguntas. Tem uma resposta em dúvida ainda? Espera mais uns 3, 4 dias, faz a pergunta de novo. Então você vai ver que vai ser um norte para evitar que você cometa erros na vida. Parece simples, né? Mas para quem é tentado nisso, para quem é viciado, para quem tem uma dificuldade muito grande nessa questão, vai encontrar um grande desafio em trabalhar esses 3 pontos. Todos nós vimos aqui os pecados, né? Quais seriam então o antídoto para cada um desses pecados? Para a soberba seria a humildade. Então nós precisamos trabalhar a nossa humildade. Você tem sido humilde? Jesus fala: bem-aventurados os humildes, né? Precisamos trabalhar a nossa humildade. A avareza se trabalha com a generosidade. Então eu preciso avaliar o quão generoso eu tenho sido nos últimos tempos. E não vale só ser generoso com aquelas pessoas que nós temos algum interesse, né? Generoso de uma forma geral. Luxúria com a castidade. Ira com a paciência. O quanto eu tenho sido paciente com meus pais, com meus avós, com os meus filhos, no trânsito. Preciso avaliar. A gula com a temperança. Então a gente está no processo de dieta, primeira lição, né? A nossa despensa não pode ter nada, né? Porque a gente vai acabar pisando na bola. A inveja se cura com a caridade. Lembra que Kardec fala? Fora da caridade não há salvação. E a preguiça a gente vai tratar com a diligência.
são alguns exemplos de como trabalhar esses pecados que são os capitais, né, que são os maiores. A gente consegue trabalhar, por exemplo, aqui na casa. A Magna deu aqui o exemplo dos trabalhos que a casa realiza, né? E para cada um deles precisa de voluntários, seja ele na captação ali de alimento, seja ele vindo aqui fisicamente no espaço auxiliar nos dias do trabalho, né? Então, a casa ela fornece os cursos também para você se formar, né? Agora deve estar já no final, o ano que vem começam novas turmas. Então, uma das finalidades da Casa Espírita é nos proporcionar caminhos, meios, para que a gente possa se melhorar como ser humano, para que a gente possa colocar em prática esses grandes desafios que as tentações nos trazem. A inteligência e mãos paradas impõem paralisia ao coração. Então, muitas vezes sou uma pessoa estudiosa, inteligente, esperta, né, muito desenvolvida, só que se eu não utilizo isso para o bem, isso vai impor ao meu coração uma paralisia no campo do amor, da caridade. Eu estudo muito inteligência artificial, porque eu trabalho no ramo de tecnologia, então hoje eu já emprego bastante inteligência. E eu fico vendo alguns golpes que o pessoal inventa todo dia. Falei, se o pessoal fosse tão criativo assim para curar o câncer, né, os hospitais estavam vazios. Então é uma inteligência que é utilizada para o mal, porque o coração da pessoa não está desenvolvido. Ela não olha para o seu semelhante com compaixão, com caridade. Então ela procura sempre tirar vantagem daquela inteligência, daquela esperteza que ela tem. E o que nós precisamos hoje no mundo é de uma mudança muito mais no campo moral do que no campo intelectual. Costuma-se dizer na literatura espírita que nós temos as asas da evolução, né? Que é a inteligência e a caridade. Então a nossa inteligência está indo bem, mas a nossa parte de caridade está muito abaixo ainda, né? Então a gente precisa trabalhar para mudar essa situação, para tirar essa paralisia. Trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem. Não existe melhora sem trabalho, sem esforço. Quero melhorar minha parte física? Eu vou ter que fazer dieta, eu vou ter que ir para academia, eu vou ter que ganhar massa muscular, eu vou ter que trabalhar. Eu quero mudar minha situação financeira, eu vou ter que sair de casa, eu vou ter que arrumar um trabalho, eu vou precisar me esforçar. Quero mudar estou passando por uma doença, eu preciso de um processo de cura, eu vou precisar de uma fé raciocinada. Eu vou vir aqui fazer os tratamentos espirituais, vou procurar os lugares que vão me auxiliar, mas eu também vou procurar os médicos, eu vou fazer o tratamento certinho, eu vou tomar a medicação que me passaram. Tudo na vida requer um esforço. Então, para nós vencermos as nossas tentações, os nossos pecados, para que a gente possa projetar um 2026 melhor, que seja um ano incrível, seja o melhor ano das nossas vidas, vai exigir de nós uma mudança, uma luta, que a gente vai precisar encarar de frente. A boa notícia é que cada um de nós que está aqui nessa noite, fomos escolhidos para essa batalha. Então, às vezes a gente pensa que está aqui de alegre, né? Estava passando ali, não tinha nada para fazer e entrei. Mas no plano espiritual é um trabalho gigantesco que é feito ao longo de toda a semana para propiciar a você as condições adequadas para que você viesse aqui hoje. Vou dar um exemplo. Ontem eu moro a 30 minutos da escolinha das minhas filhas. Peguei ela na escolinha, cheguei em casa depois de 3 horas, por conta do trânsito. Então, se fosse para eu estar aqui na casa ontem, eu não conseguiria. Mas veja que estava tudo ajustadinho para que hoje eu conseguisse chegar aqui de uma forma rápida, tranquila. Então, talvez se fosse ontem, vocês também não conseguiriam ter vindo aqui. Mas hoje foi o dia perfeito para que vocês estivessem, para que a gente ouvisse isso. Então, nós somos capazes, a gente tem condição, a gente tem força. Talvez tivesse adormecido até agora, mas a gente precisa entender
que nós temos todo um amparato espiritual ao nosso redor, que vai nos fortalecendo, que vai nos intuindo e nos dando condições para que a gente consiga superar as nossas dificuldades. Jesus fala: vigiai e orai. Nós vamos agora fazer a oração. Para quem sentir à vontade, que possa fechar os seus olhos, que possamos refletir nesse instante nas palavras de Jesus, que nos ensina na noite de hoje a estarmos atentos à nossa encarnação. Para que esse final de ano, esses dias que ainda restam para a entrada de 2026, nós possamos fazer uma reflexão profunda de como está a nossa vida, das dificuldades que temos enfrentado, dos pontos fortes que nos fazem caminhar cada dia, dos pontos mais fracos que nos fazem tropeçar, mas que a gente possa estar atento à nossa vida, tratando ela como uma joia rara, como um presente que Deus nos deu nessa encarnação. Que ao orar nós possamos nos conectar a Jesus, a espiritualidade amiga, mudando o nosso padrão vibratório, quebrando aqueles pensamentos viciantes que têm nos tirado a paz, a saúde, a tranquilidade, para que o meu campo mental seja nesse instante envolvido em ondas de amor e luz. Nós pedimos, Senhor, para que nos use também como instrumento do Teu amor em nossos lares, trabalhos e compromissos, que nós possamos ser os braços fortes de Jesus a propagar o Seu amor às pessoas mais necessitadas, através do nosso trabalho, através do nosso abraço, através de um coração que passa a não só vibrar mais pelos meus interesses próprios, mas um coração que possa amar ao meu próximo como a mim mesmo. Que nessa véspera de Natal, onde o nosso planeta já começa a ser preparado para receber os presentes espirituais, que nós possamos nos sintonizar com o menino Jesus, lembrando de seu nascimento, lembrando de cada fase do Evangelho e agradecendo porque se nós estamos aqui hoje, reunidos em Sua presença, é porque muitos trabalhadores passaram antes de nós e fizeram com que esse Evangelho chegasse até aqui. Que nós possamos receber o alimento espiritual destinado a nós na noite de hoje e que ao chegar em nossos lares nós possamos multiplicar na quantidade necessária para a cura de toda a minha família. Que o Senhor nos conduza em segurança, em paz ao retorno de nossos lares e que muito em breve nós possamos nos reunir aqui novamente, em nome de Jesus. Um excelente final de ano a todos, que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos.